Você pega, por exemplo, o presidente tentou censurar o Pablo Vittar. Não fez isso, cara. Não fez, porque o partido foi lá e reclamou que estava tendo campanha eleitoral antecipada. O que o presidente fez? Ele foi para a imprensa e deslegitimou o próprio partido. Falou, pô, deixa o cara... Não concordo com isso aí, não. Deixa o cara lá, mete a bandeira do Lula, beleza, vai Legal, lá. eu acho que é o certo. Mesmo. Vai lá, aí, sei lá, outro cara vai lá e tenta fazer alguma coisa. Ele sempre, quando alguém faz isso por seu hábito, muitas vezes em Brasília, pô, estão falando mal do cara, vamos lá, vamos... Ele várias vezes deslegitima quem age assim. Foi o caso, por exemplo, do filme do Gentili. Começou uma galera lá com oba-oba, não, tá, pô, apologia, não sei o quê, tal. O presidente vai lá e faz uma defesa, falando, não... A gente nunca vai defender isso aqui, não importa que seja de um cara que fala mal, não importa de quem seja, não pode ter censura prévia. Se tem algum problema, mesmo se for um filme, sei lá, artisticamente retratando o problema, que não era o caso, o presidente falou, se tiver algum problema, muda a classificação etária, etc., mas sem censura. Então, ele tem sido muito consistente nisso, e a galera às vezes não percebe, tenta equalizar, e pô... eu não sabia que ele tinha defendido o Danilo Gentili. Não, defendeu você. Sim, defendeu, podia ter falado meu nome, né? Sei lá, pra eu saber que ele tava me defendendo. Não, mas, pô, era o assunto do dia, não tinha outro cara sendo acusado de nazismo no debate público. Depois surgiu o Adrilles, né? Sim. Um pouquinho depois, mas... Então, assim, ele tem sido sistematicamente consistente nisso, e às vezes eu fico, pô, bacana, o Monark... Eu vejo, você realmente, assim, parece, tipo, o seu valor mais central é a liberdade de expressão. E aí, às vezes, eu vejo ali umas confusões na internet, você fala alguma coisa, a galera fala, pô, mas você também é contra a liberdade de expressão porque você tá legitimando algo que é usado para nos perseguir. Aí eu imagino que você entende que o cara que tá ali sofrendo essa perseguição, às vezes se irrita com isso, sim, né? Sim. Fala, pô, o Monark tá falando isso, a galera vai falar, tá vendo, até o Monark reconhece que tem isso, etc. Sim, porque eu acabo virando uma referência à liberdade de expressão. E aí eu ainda dou força para um mecanismo que está tentando tirar ela, né? Exato. E aí, com todos esses instrumentos, cara, o que acontece? O inquérito das fake news começa dessa forma bizarra. E quando vira para o nosso lado, a gente estava na Arábia Saudita, o presidente estava fazendo uma viagem ali pelo Oriente Médio e pelo Oriente também, tinha sido Japão, China, depois Emirados Árabes, Arábia Saudita e Catar. E eu estava lá acompanhando o presidente. Aí um belo dia ele posta lá no Twitter dele um vídeo que era assim um leão sendo atacado por várias hienas, e as hienas estavam ali sendo identificadas. E numa fração de segundos aparecia uma hiena que tinha STF. Aí o presidente coloca aquilo ali só, e aparecem outros leões que eram identificados com o povo, ajudando para... Eu vi esse vídeo desse meme e o sem o meme. Exato. Então, aí pegam aquilo ali e começam a problematizar. Olha, colocou o STF e está dizendo que o povo deve proteger ele do STF, então é um ataque, um salto lógico assim absurdo. Igual, tipo, fazer isso aqui significa que você é Hitler. Exatamente. Aí eu tô voltando dessa viagem extremamente cansativa. Eu falei Japão, China, a gente ainda tem uma breve pausa na Índia, aí pega Catar, Emirados... E Arábia Saudita. E, pô, eu na correria, assessorando o presidente. Não tem nem para ele, nem para nenhum de nós ali. É só correria, um monte de reunião com o empresário, encontrando... Ele tira umas férias, vai. Não, ele tira, mas não era o momento, não era o caso ali. Sim. Não era o caso ali. Ele tava lá ralando, e a gente volta, e eu tô no avião, chega a notícia pela Folha de São Paulo. Felipe Martins é intimado a depor no âmbito do inquérito das fake news. Eu falei, pô, não tô sabendo, não fui intimado, a Folha de São Paulo tá sabendo primeiro que eu. Aí chego no Brasil... Tava lá na minha sala, no Palácio do Planalto, uma notificação do STF que eu tinha que comparecer. Primeiro, intimação, isso é outra regra que foi descumprida, tem que ser entregue em mãos, a pessoa tem que dar ciência de que foi notificada daquilo ali, passa a contar um prazo, a pessoa tem que ir lá, foi citada, tem que comparecer para um depoimento, não foi o que aconteceu. Aí apareceu, eu falei, beleza, deixa eu ver isso aqui, tá, Folha de São Paulo, tô não falando que eu fui intimado, que eu vou para esse negócio aí, talvez seja um problema para mim aqui, né? Pô, tô na mira dos caras, né? Aí vou lá, olho, não tinha nenhuma evidência do que era, se era exatamente o inquérito das fake news, eu sabia pela imprensa. Aí louco quando a imprensa ela sabe tanta coisa tão rápido, antes ainda mais de quem deveria ser o primeiro a ser informado. Né? Exatamente, descumprindo uma lei, né? Então, eu fiquei ali meio perplexo, aí falei com alguns amigos advogados, e aí esses amigos falaram, não, beleza, vamos te ajudar, vamos pensar aqui, porque você vai ter que pensar em tudo que possa ter, talvez, incomodado o STF, e eu fiquei lá pensando, quebrando a cabeça, será que foi esse texto, será que foi aquilo? Mas não tenho nada falando do STF, inclusive, que é uma coisa que o presidente nos pediu, falou,
lá atrás, ainda no governo de transição, ele falou, a gente tem que ter muito cuidado, agora a gente é governo, não é mais campanha eleitoral, não vamos sair no oba-oba aí, fala alguma coisa contra o STF, a gente abre uma crise entre os poderes aqui, eu não vou segurar, porque aí foi cabacice de vocês. Então o presidente deu esse toque, falou, não quero que respeite o STF, quero que respeite o Congresso, tudo bem, tem vários caras lá no Congresso que a gente não gosta, mas foi a galera que a população elegeu, muitos casos, porra, que merda, mas vamos ter que trabalhar com esses caras. E aí eu sabia, tinha muita... E eu fiquei até com certo medo por causa disso. Falei, pô, o presidente vai achar que eu arrumei briga com os caras, eu não fiz nada, o que tá acontecendo, tal. Aí eu vou com os advogados, chega o dia, eles vão pro STF e falam, ó, tô vindo aqui antes, sou advogado Felipe Martins, ele tá intimado para comparecer num depoimento. Era um depoimento no STF, não era nem na Polícia Federal, como depois começou a acontecer. Era no STF, nas dependências do STF. Aí o cara vai lá e fala, não sei, não tem. Então eu chego pro depoimento, não tinha tido acesso aos autos. E eu tento protestar, etc. Mas eu falo, pô, não sei, o que eu faço nesse caso? Não vou e corro o risco de sofrer uma condução coercitiva, os caras me levam à força, etc. Fui. Cheguei lá, os funcionários não sabiam que estava rolando aquilo. Que sala é essa? Não sei onde está marcado, não sei o quê. Não, liga para cá, liga para lá, descobre. Foi na sala de um dos ministros do STF, que era prova... tipo, você é chamado para diretoria, né? E era prova maior, assim, de que não tinha polícia envolvida, não tinha o MP envolvido, não eram os caras que estavam colhendo meu depoimento, era o próprio cara que ia me julgar, tava ali colhendo meu depoimento e depois ele... Isso é muito bizarro. Então é um negócio assim, e ele que tava me acusando, ele que se sentia vítima do que eu ia falar. Sim. Era quase assim, tipo, um cara intimando pra quebrar você na porrada. Tipo, agora você vai explicar aquilo que você falou de mim na internet. Sim. E eu, pô, que situação, né? Aí cheguei lá, e quando eu cheguei, finalmente eu descobri. Daí os caras falaram, não, esse vídeo que foi postado pelo presidente, você estava na viagem. E aí depois, mais tarde, descobri que a racionalização dos caras era o seguinte. Falam que existe um gabinete do ódio, dos supostos membros do suposto gabinete do ódio, o único que estava na viagem com o presidente era o Felipe Martins, logo deve ter sido ele o responsável... Por esse meme. Pelo meme. Ele que mostrou para o presidente, ele que pediu para o presidente, sugeriu que o presidente postasse. Entendi. E assim, eu não tinha nem visto, eu descobri o que o presidente postou pelo negócio. E aí os caras começam a fazer um monte de questionário sobre aquilo. E detalhe, assim que o presidente viu que tinha um STF que repercutiu, ele tirou. Ele não manteve, ele não foi lá e dobrou. Passou, pô, beleza, vou tirar. Mesmo sabendo que não tinha problema. Do Bolsonaro, na minha opinião, ele tinha que peitar mais os caras. Cara, não, depois a gente conversa sobre isso. Eu acho que ele peita bastante. Mas... Aí, o que acontece? Eu vou lá, aí que os caras começam. Pô, esse vídeo, não sei o quê, Aí meu advogado, peraí, o presidente da República está sendo investigado? Não, de modo nenhum, não é o presidente. Só queremos saber alguns esclarecimentos com o senhor Felipe Martins, respeitosamente, tal. Aí começam a fazer ali uma série de questionários e puxam uma lista de tweets meus e falam, Felipe Martins, o que o senhor quis dizer quando o senhor falou que era preciso combater o establishment? O senhor se referia à Suprema Corte Federal? Nossa. O senhor estava criticando? Aí a minha linha de defesa, que foi mais montada por mim mesmo do que pelos meus advogados, porque não tinha realmente uma base legal, foi falar o seguinte, olha... tinha acontecido, né? Antes olha, eu tenho um trabalho acadêmico, além desse trabalho que eu tenho no governo, eu era professor, era analista político, escrevi para a Gazeta do Povo, escrevia na internet, num portal chamado Senso em Comum, etc. E... uma das influências que eu tinha é o pensamento político brasileiro. Quando você pensa pensamento sociológico brasileiro, sei lá, você tem figuras como Raimundo Faoro. Raimundo Faoro tem um livro chamado Os Donos do Poder, que fala sobre o estamento burocrático e como essa galera são os verdadeiros donos do poder, né? Então, de certa forma, eu estava ecoando aquilo. Eu falei, olha, eu estava ecoando e falando coisas sobre a influência do Raimundo Faoro, do Sérgio Buarque de Holanda, de uma galera que vocês próprios já homenagearam nessa corte em outros lugares e que é base para muitos cursos de ciência política, de pensamento político brasileiro, etc. E também estou ecoando, como meu cargo, embora seja um cargo mais técnico na área internacional e tudo mais, mas também é um cargo de natureza política, porque é um cargo indicado pelo presidente, um cargo de confiança, também estou utilizando isso como um discurso político e que ecoa a população desconfia do sistema, ela fala contra o sistema. Então, se criminalizarem eu falar sobre establishment, vocês vão estar criminalizando, primeiro, a tradição de pensamento político brasileiro e, segundo, vão estar criminalizando também o que o povo diz. Pô, o sistema é foda, o sistema não sei o quê, tal. A gente foi por essa linha de defesa, fizeram ali... tinha uns tweets assim, Brasília precisa de um exorcismo. Quando o senhor fala de um exorcismo aqui, não estaria incitando, não sei o quê. Eu falei, não, é isso. Aí foi tudo esclarecido. Na época, inclusive,
teve ali algumas pessoas do próprio tribunal que se disseram constrangidos com a situação, que não esperavam ver em plena democracia, né, uma cena como aquela, e foi realmente um negócio assustador. E eu não gosto de levar problema para o presidente, então só depois disso eu fui falar para o presidente. Falei, presidente, aconteceu essa situação, acho que está resolvido. Fui lá, fiz os devidos esclarecimentos e tudo mais, mas não sei quais são as consequências e desdobramentos disso. Aí ele ficou puto, ele falou, porra, a gente está aqui no executivo, a gente tem liberdade, o que está acontecendo? Porque daí foi quando começou a virar para o nosso lado, e na sequência começou a pegar uma série de pessoas, influenciadores, pessoas que tinham canal no YouTube, que davam opinião. Pô, era o cara que estava lá no YouTube recebendo superchat, às vezes não recebia nada, às vezes era monetizado, às vezes não era. E essa galera começou a ser alvo. Então, o que começou a acontecer? Começou a dar a impressão em nós de que havia uma tentativa, primeiro, com um discurso de falar tem robô, a galera é paga, é isso, é aquilo, de criminalizar qualquer tipo de defesa do presidente, falar que, não, qualquer pessoa que defenda o presidente só pode estar fazendo isso porque foi paga ou porque é robô. Não, peraí, o cara teve 55 milhões. Tem muita gente que gosta do cara. O cara teve 55 milhões de votos numa eleição totalmente excepcional, com 1 milhão. Então, ou seja, a galera teve que se mobilizar. Ele estava no hospital, tinha sido esfaqueado. A galera foi para as ruas, pediu voto, debateu. Eu mesmo fui para Globo debater, fui para Rede TV, TV Cultura, debati com um político do PT, etc. A gente brigou por isso e depois a galera estava ali naquele momento engajada, até porque tinha um grande otimismo, uma grande expectativa, etc. E aí começou a criar uma certa intimidação dessa galera. Porque, pô, se você defende o Bolsonaro, suspeita que recai sobre você é que você ou é robô, até tem um caso famoso lá que uma vez xingaram uma mulher de robô dela, era uma senhorinha de cadeira de rodas, postou a foto dela e colocou, eu sou robô, não sei o quê, tal. Eu sou robô do Bolsonaro. E a galera falava, não, nós somos os marqueteiros do Bolsonaro, e era essa coisa realmente horizontal, assim. Só que pouco a pouco foi intimando a galera, porque, pô, o cara lá defendeu, foi alvo. E conforme esses inquéritos todos foram andando, depois teve inquérito dos atos antidemocráticos, depois das milícias digitais, e aí tiveram alguns outros desdobramentos. Eu fui incluído em todos esses, tive que prestar depoimento várias vezes, ir lá, falar, não, conhece fulano, conhece Beltrano, como se fosse um crime, por exemplo, sei lá, eu conheci o Alan dos Santos, e saber que o cara que está lá no Terça Livre, sendo que a Constituição garante, livre associação, ninguém está sendo pago, ninguém está coordenando ataque à democracia, nem nada. Os caras têm, sei lá, no máximo uma coincidência de pensamento, pensam parecido, mas pouco a pouco o que foi acontecendo é que essas pessoas começaram a ter o seu direito de defender certas posições caçados. E aí os caras iam lá e viam, porra, o Alan dos Santos perdeu, os equipamentos dele foram apreendidos pela polícia. Eu não vou me meter nessa aí, defender o governo. Começou a realmente criar uma intimidação que é, no fundo, uma intromissão no processo político. Sim. Um dos lados podia falar livremente, o outro lado não podia. E aí o que nos incomodava, às vezes, até pessoas que eram amigas, assim, e que iam rompendo com o governo, às vezes por comprar isso aí. Aí, sei lá, o cara fazia uma crítica e via uma galera e criticava o cara. Aí o cara, não, tá vendo, roubou, começava a endossar isso aí, eu ficava louco. Falava, pô, o cara não tá percebendo que ele tá... talvez fomentando um dos maiores casos de assassinato de reputação com uma série de pessoas, muitas delas, sei lá, eu sou assessor e mesmo assim não tenho estrutura nenhuma para me defender. Imagino uma pessoa que, sei lá, um youtuber, tem uma câmera ali, o cara gosta de dar a opinião política dele, aí vai lá, critica a esquerda ou critica uma decisão do STF. Uma censura, uma forma de censura. Uma censura clara. Então, começou a ter uma intimidação. E aí, quando os casos vão se... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.